Olá, bom dia. Graças a Deus, mais um dia que nos fez o Senhor e por isso estamos aqui para adorar a esse Deus por mais esse presente lindo que Ele nos concede, que é poder nos levantar e meditar na Sua palavra. E eu quero te convidar mais uma vez, meu querido, minha querida, não saia daí, não desligue, vamos juntos meditar na palavra do nosso Deus. Fileiras, os astros do céu, e o chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do 2 Reis, capítulo 18, verso 19, que diz assim: Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Amém? A palavra do Senhor aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 18, né, esse verso 19 e 20, vai nos contar uma história muito real, uma história de coragem, uma história onde nós podemos ver a ação do nosso Deus, né, em favor de uma nação, em favor de um povo que clama por Ele, que chora aos pés dEle. E eu separei esta palavra pelo fato de nós vermos a nossa nação, o que a nossa nação tem vivido, o que a nossa nação tem passado nesse período, né, dessa pandemia, onde nós estamos vendo um agir político também, aproveitando-se os políticos vendo uma oportunidade grande, né, de entrar com algumas ações políticas em meio a tanta dor, em tanto sofrimento, tanto luto, tanto choro que nós temos visto. Mas a Bíblia vai dizer que na terra, né, desde os primórdios dos tempos, existem homens amantes de si mesmos, homens que só olham para si e só estão vendo aquilo que lhe agrada. Não interessa que haja necessidade de pisar em cima de alguém, de desprezar o lamento de famílias. E é isso que nós temos vivido, meu querido, minha querida. Nós estamos num período muito difícil, num momento difícil da nação brasileira e, por que não dizer, do mundo inteiro. Porém, a nação brasileira é a nossa nação e nós temos também lamentado e chorado aos pés do Senhor como igreja, clamando a esse Deus para que Ele intervenha a favor da nossa nação. E essa passagem vai falar do rei Ezequias, quando o rei Ezequias recebe uma carta com uma afronta, né, de Senaqueribe, o rei da Síria, envia essa carta afrontando a ele, perguntando para ele por que ele estava tão altivo, achando que iria vencer, achando que permaneceria como rei, né, da nação de Israel, sendo que o Senaqueribe já tinha feito as outras nações, ele já tinha invadido, ele já tinha jogado por terra, ele já tinha dissolado, invadido as nações e tomado para ele, tomado as rédeas, né, das outras nações. E ele gostaria de saber, ele manda os seus maiorais, né, lá perguntar: por que você está tão confiante? Aonde você está se estribando, rei Ezequias? E o rei Ezequias, né, essa carta chega nas mãos também dos súditos, né, dos chefes, né, de exército do rei Ezequias, e eles levam essa carta e apresentam, né, ao rei Ezequias a afronta de Senaqueribe, a coragem de Senaqueribe, né, querendo paralisar a
fé, a confiança do rei Ezequias. E o rei Ezequias, a Bíblia vai dizer que ele entra na presença de Deus. Primeiro ele envia, ele manda essa carta para Isaías, perguntando ao profeta o que ele deveria fazer, a situação que estava acontecendo, que estava para acontecer na nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que Isaías, ele manda de volta no capítulo 19, no verso 6, Isaías diz assim: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus, através do profeta Isaías, para o rei Ezequias, foi para que ele permanecesse, não temesse as afrontas de Senaqueribe, porque o Deus Todo-Poderoso, ele colocaria nele um espírito, e esse espírito iria fazer com que ele voltasse atrás, com que ele retornasse e caísse, por terra, caísse morto à espada. Porque com esse Deus, meu querido, minha querida, não se brinca. A esse Deus não se afronta. Senaqueribe com certeza pensou que estaria diante de um Deus morto, de um Deus que tem boca e não fala, de um Deus que tem mão e não toca, não apalpa, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Com certeza ele pensou que estava diante dos deuses daquelas nações a qual ele já havia tomado, que ele havia assediado, e ele conseguiu penetrar, ele conseguiu destruir. Com certeza Senaqueribe pensou que seria fácil, como foi com as outras nações, mas ele se esqueceu que por detrás do rei Ezequias estava um Deus que pelejava por aquele homem, por aquela nação, por aquele exército, ainda que pequeno, ainda que, como ele mesmo disse lá na frente, lá no verso 19, nem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. E em quem que você tem confiado, Ezequias? Ele pensou que Ezequias estava sozinho, mas a Bíblia vai dizer no verso 14 do capítulo 19, que Ezequias entra na presença desse Deus, que Ezequias, ele se curva diante do nosso Deus, e ele pega aquela carta de afronta que Senaqueribe enviou para ele, e ele apresenta a Deus. E a oração do verso 15 e verso 16 do capítulo 19 é muito linda, vale a pena nós refletirmos na oração desse rei. E diz assim: e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. A oração do rei Ezequias fez menção diante de Deus. Quando ele fala: abre, Senhor, os teus olhos e vê. Oh, Deus maravilhoso. Quando ele diz: Senhor, ouve, Senhor, com os teus ouvidos, abre os teus ouvidos. Ezequias aqui estava afirmando: tu és um Deus vivo, tu não és um Deus como um Deus das outras nações, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem mãos e não apalpa. Não, Senhor, tu és um Deus que tudo pode. O Senhor vê, o Senhor escuta, e eu te peço nessa hora, escute as palavras do rei Senaqueribe, a afronta que ele tem feito, não contra nós, mas contra ti, Senhor.
E o rei Ezequias coloca diante de Deus, faz esta oração, e nós bem sabemos a resposta desse Deus. Vem no verso 22 do capítulo 19. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. A resposta de Deus, ela vem direcionada à oração de Ezequias. Quando Ezequias coloca diante do Senhor, o Senhor responde dizendo: olha, Ezequias, Senaqueribe, todo o seu exército não afrontou a ti, não afrontou ao povo de Israel, mas afrontaste a mim. Eles se levantaram contra mim, e com esse Deus nós não podemos brincar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele fala, a terra treme, o homem precisa se calar. E como eu disse aqui no início, nós estamos vivendo um momento difícil na nação brasileira, onde nós temos visto conspirações, né? Ações malignas, de maldade, coração maldoso. Mas nós aprendemos com essa passagem bíblica, irmãos, que quando a igreja ela se curva, quando a igreja ela dobra os seus joelhos diante de Deus, e ela vai buscar a Deus, e ela transfere para Deus aquela situação, aquela dificuldade. Isso eu não quero só colocar aqui por um problema coletivo, não. Talvez você aí na sua casa, né, esteja vivendo uma situação difícil, um problema aonde você tem recebido afrontas, você tem visto quanto há uma conspiração no mundo espiritual contra a tua vida, contra a tua família, contra teus negócios. A Bíblia nos ensina aqui no capítulo de segundo livro dos Reis, né, no capítulo 18, quando essa afronta chega, a primeira postura do homem, do rei Ezequias, foi dobrar o seu joelho. Ele busca em Deus o refúgio, ele busca em Deus a solução, ele transfere para o Senhor. Às vezes nós corremos para todos os lados, há tantas pessoas, buscamos socorro em lugares onde nós não vamos encontrar, mas quando nós pegamos aquela situação difícil, aquele problema difícil, e colocamos diante desse Deus, a Bíblia vai nos dizer aqui que o Senhor responde. Sabe por quê? Por causa da confiança, por causa da certeza de que serve um Deus vivo, um Deus que não dorme, um Deus que não cochila. Ele está com seus olhos fitos na face da terra, ele está te vendo, ele está me vendo, e nada pode impedir o agir desse Deus. Ele diz na sua palavra: operando Deus, quem impedirá? Quem pode entrar na frente? Quem se habilita a lutar contra esse Deus? A Bíblia vai dizer que todo o exército, né, Deus dá vitória ao rei Ezequias e joga por terra. Há uma destruição do exército dos assírios. Por quê, meus queridos? Porque nós temos uma certeza: com esse Deus não há quem possa. Quando ele entra na batalha, quando ele entra na luta para te defender, com certeza você vai ter vitória, a sua família vai ter vitória, a nação vai ter vitória, porque é Ele quem está pelejando, é Ele quem está fazendo, e não há quem possa contra o nosso Deus. Que você possa se sentir encorajado nesse dia, com a dificuldade que você estiver vivendo, a dificuldade que você estiver passando, que você possa, através desta palavra, ser encorajado nesta manhã e sair dessa luta, dessa dificuldade, um homem mais valente, uma mulher mais valente, sabendo que você tem um Deus
que pode fazer por você o impossível. O inimigo, aquele que te afronta, aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, ele não sabe, ele não tem conhecimento desse Deus. Ele pensa que esse Deus é um Deus qualquer, mas o nosso Deus, diz a Bíblia, que ele está sentado num alto e sublime trono e tudo ele tem no seu controle. A Bíblia diz que ele se assenta ao redor da terra. Tudo ele vê, tudo ele tem poder para fazer. E que nós possamos nesta manhã sairmos dessa situação que o nosso país está vivendo, que talvez você esteja vivendo, que nós possamos sair cada vez mais forte, mais revigorado, mais renovado pelo poder da palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos fazer uma oração em prol da nação, em prol da nossa família, em o nome poderoso de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Senhor amado, neste dia, por mais uma vez o Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos, Senhor, pregando a sua palavra através das redes sociais, Senhor, e através desse veículo ao qual o Senhor tem colocado nas mãos da sua igreja. Nós temos podido entrar nos lares, nós temos podido levantar clamor, Senhor, em prol das famílias, em prol do indivíduo, Senhor amado. E nesta manhã, Senhor, em especial, eu quero levantar as minhas mãos, juntamente com essa pessoa que está nos ouvindo também, Senhor, e orarmos pelo nosso Brasil. Senhor, toma a nação brasileira nas tuas mãos, assim como o Senhor foi com o rei Ezequias, com toda aquela afronta de Senaqueribe. Oh Senhor, o Senhor mostrou que tu és Deus que peleja. Pai poderoso, nós queremos crer, Senhor, que o Brasil, a nação brasileira, Senhor, ainda, Pai querido, é mergulhada em tanta coisas ruins, Senhor. Existe um povo que clama, existe uma igreja que tem chorado aos teus pés, Senhor, pedindo misericórdia, e que a sua misericórdia, Senhor, nos alcance a nação brasileira. Toma esses governantes nas tuas mãos, Senhor. Toda ação do maligno, Senhor, nós queremos repreender pelo poder do teu nome. Toma o nosso presidente, Senhor, nas tuas mãos. Meu Senhor amado, peleja por esta nação e nos dê a sua bênção e a sua vitória, Pai. Em nome de Jesus oramos e no nome de Jesus também te agradecemos pelas bênçãos. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família e a nossa nação, em nome de Jesus.